Então, eu tentei montar um mosaico. A questão que era a principal é quando suplementar, que eu acho que é bastante complicado para vocês que ainda estão aí se formando e já vêm do mercado em ebulição. Também como escolher os suplementos. Então, eu parti do princípio que vocês já querem primeiro entender os suplementos prontos e não fazer uma prescrição magistral. Prescrição magistral é aquela que a gente põe na fichinha e dá lá as medidas e ela é feita numa farmácia de manipulação. Então, pode ser um tema futuro. Então, eu preferi não trazer este tema agora, mas pegar primeiro os produtos que tem no mercado para que vocês identifiquem quanto tem que suplementar e identificar uma formulação já pronta para prescrever. Outra coisa, alimentos que ajudam a melhorar a performance nos treinos. Então, eu peguei alimentos e vou trazer suplementos. Então, vou trazer suplementos que melhoram o rendimento no treino. E, finalmente, quando a suplementação é necessária ou quando a alimentação é suficiente. Então, eu tentei pegar todos esses temas que vocês comentaram aí com a Liga e vou tentar trazer, tá bom? Então, fiz um roteirinho aqui para tentar trazer tudo isso. Vamos ver se eu vou ter um sucesso aí com vocês. Então, eu vou apresentar aqui a minha palestra. Eu fiz alguns slides, depois eu posso transformá-los em PDF, fica à vontade para que vocês tenham acesso, não há nada de segredo, é apenas uma organização de um material que já existe por aí, então eu fico totalmente à vontade de compartilhar. E eu coloquei isso, quando suplementar é preciso, vou tentar encaixar todos aqueles tópicos que vocês me colocaram. Se houver alguma interferência enquanto eu estiver falando, muito barulho, ou cair a apresentação, ou mesmo a parte de volume não estiver adequado, por favor, me interrompam, tá? Ou me chamem pelo WhatsApp para eu saber o que está acontecendo. Então, a primeira coisa, eu já fui apresentada, eu tenho uma carreira acadêmica, mas eu também tenho uma parte aplicada. Tanto é que eu trago sempre isso, um relato real e relevante. Eu faço ciência e coleto dados. E a partir da coleta de dados eu faço ciência. Então, eu tenho muito isso. Se vocês derem uma olhadinha lá no meu Insta, vocês vão ver vários trabalhos que eu mesma fiz a partir de toda a minha vivência em termos de coleta de dados e como nutricionista da área de esporte, que é onde eu estou aqui falando para vocês. Tanto é que eu tenho um departamento acadêmico dentro da Federação Paulista de Karatê, e um grupo de pesquisa que faz coletas para finalidade de publicação acadêmica. Já vou contar um segredo, eu tenho duas participantes aqui, a Luísa e a Naya, que já participaram de uma coleta de dado presencial comigo agora, nesse fim de semana. Agradeço a participação delas aqui também. Então, dentro desse departamento, eu costumo trazer aí a coleta de dados, a parte, para vocês estarem junto aqui comigo. E eu sou do Karatê, então eu já fui atleta, já estive aí do outro lado, né, antes de me formar, já era atleta, participei de vários campeonatos, inclusive fui vice-campeã pan-americana em Bogotá, sou do estilo de Karatê Shotokan, existem outros. E até hoje, se vocês derem uma olhada lá no meu Insta, eu pratico Karatê, eu ainda estou em pleno treinamento. Falando no nosso tema, nós vamos falar sobre a prescrição dietética, pelo nutricionista que vai falar dos suplementos alimentares. Dentro dessa parte de suplementação, houve recentemente uma mudança muito importante. Os suplementos alimentares, eles não são medicamentos, por isso não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Eles são destinados a pessoas saudáveis e a finalidade é fornecer nutrientes isolados, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos que complementem a alimentação. Então, quando é que o suplemento é preciso? Eu já estou respondendo, né? Se você tem uma boa alimentação, quase não é importante você tomar um suplemento. Mas quando você fala de atletas, existem alguns recortes que são fundamentais. Só para vocês terem uma ideia, essa categoria foi criada em 2018, né? Exatamente preocupada com a qualidade, a segurança da sua comercialização para a população. É algo que ainda é um tema muito sensível, ainda nós temos aí várias questões para melhorar em termos de segurança dos suplementos alimentares disponíveis no mercado.
Eu vou me atentar hoje com vocês aos alimentos, suplementos para atletas. Então, nós temos aqui um marco regulatório de suplementos que tem várias categorias. Só para contextualizar, deixar bastante claro, eu vou mexer com formulações fechadas no quesito suplementos para atletas. Bem, os alimentos ou suplementos para atletas começaram uma discussão em 1998, foi a primeira vez que isso foi conversado. No início, a rotulagem era para praticantes de atividade física. Isso gerou uma polêmica muito grande, eu me lembro, eu me formei em 96, então eu já estava prescrevendo. Por quê? Porque praticante de atividade física é qualquer pessoa que faça atividade física, então eles serviriam para todo mundo. Então, realmente, a parte de comercialização era muito agressiva em termos de público-alvo. Agora, né, em 2010, numa RDC mais recente, eles já colocaram na rotulagem que eram alimentos ou suplementos para atletas. Isso já melhorou, porque já coloca um questionamento entre a diferença de um praticante e de um atleta. Por que eles têm essa denominação para atletas? Porque é um praticante de exercício, só que ele tem desempenho. Ele realmente participa de um esporte com esforço muscular intenso. Então, a ideia era que esses suplementos alimentares tenham uma relação com melhora de rendimento. Aí a gente começa a dividir o mercado para saber quais são aqueles que funcionam ou não. Vou usar ainda a regulamentação da resolução da diretoria do colegiado 18 de 2010, porque ela está em vigência até 2022, depois isso vai mudar. Quais são as classes e quais eu quero, então, trabalhar com vocês nesta palestra, nesta aula, para que vocês tenham bem fechadinho o que pode usar ou não e em quais situações. São aqui 6 classes de suplementos. Então, quer dizer que dá para trabalhar com muitos produtos. Suplemento hidroeletrolítico, suplemento energético, proteico, suplemento para substituição parcial de refeições, suplemento de creatina e suplemento de cafeína. Com estes aqui, vocês já vão ver que dá para fazer muita coisa legal. Eu vou introduzir mais alguns, por quê? Porque a RDC é de 2010. Então, a gente já tem outros suplementos, além desses, que também tem uma formulação muito positiva quando a gente fala de rendimento, quando a gente fala de ergogênese. O que é ergogênese? Melhora do rendimento esportivo, porque a gente pode ter o contrário, o efeito ergolítico, piora do rendimento esportivo. Eu vou mostrar um deles aqui, que tem tanto o efeito ergogênico quanto ergolítico, dependendo da dosagem de prescrição. Então, quando a gente fala da prescrição, fora as resoluções que nós temos de comercialização, nós temos as resoluções brasileiras, como da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ou internacionais, como do Colégio Americano de Nutrição Esportiva e do Comitê Olímpico Internacional, que vão falar sobre nutrição e rendimento, vão falar sobre suplementos alimentares e atletas de alta performance. Então, além de saber como é comercializado, eu preciso saber qual é a prescrição que se tem. Isso difere em vários locais. Então, todos esses documentos que eu trouxe para vocês, eles vão falar da relação entre nutrição, através da prescrição suplementar, mas também alimentar, e do rendimento. Está aqui uma tabela do Comitê Olímpico Internacional de 2018, que tem uma atualização muito legal. Então, ele está colocando quais são os suplementos que estão usados, que seriam usados pelos atletas. Eles colocam quais são, a forma como é comercializada, a composição e como eles são comumente utilizados. Eu vou traçar agora um paralelo entre o que tem da resolução americana e o que tem no Brasil. E depois eu vou detalhar um pouquinho eles, tá? Só para vocês entenderem que às vezes a gente lê um artigo em inglês, a gente precisa traduzir para ver o suplemento que tem aqui, se é a mesma categoria, porque às vezes o suplemento lá é considerado para atleta e aqui não é. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos começar com os sports drinks, que são suplementos hidroeletrolíticos. Está previsto como suplemento para hidratação para atletas.
aqui no Brasil. Ok, então também é uma classe utilizada para rendimento esportivo. Vamos pegar os energy drinks. Os energy drinks, eles são, para aqui no Brasil, composto líquido pronto para consumo. São esses produtos Red Bull, Flying Horse, entre outros, que tem o quê? Inositol, glucorolactona, taurina e cafeína. Lá é um suplemento para atleta, aqui não. Aqui é um produto líquido pronto para consumo. Então, ele tem aí uma aplicação, vocês estão vendo, diferente, mas a gente pode usar para atleta. Existem outros aqui, mas a gente pode usar. Vamos pegar os Sport Gel, né, os suplementos que são em géis, que para nós aqui são os suplementos energéticos. Então, eles têm ali a carinha. Cada um eu estou mostrando, eu uso todos, tá? Então, eu estou mostrando para vocês ali uma situação prática em que eu estou prescrevendo para um atleta. Nós temos os suplementos para reposição de eletrólitos, que são os sais. Qual é a diferença entre os suplementos hidroeletrolíticos e os repositores hidroeletrolíticos? Eu vou mostrar para vocês. Então, vocês estão vendo que onde eu estou pondo o quadradinho vermelho, não tem uma equiparação com a suplementação, as classes de suplementos voltados para atleta aqui no Brasil. Mas a gente pode usar, não tem problema, é só ler o artigo e aplicar da maneira correta. Nós temos os suplementos proteicos, nossa, temos um monte em pó, né? Então, está dentro da resolução da diretoria do colegiado para atletas. Nós temos o suplemento líquido para reposição de alimentação. É os suplementos para substituição parcial de refeição. Então, nós temos esse produto também aqui no Brasil. Nós temos as barras esportivas, ou as barras de proteína, as barras de carboidrato, também sem problema nenhum. Então, são aqui suplementos em forma de barra que tem uma quantidade grande de proteína. E nós temos os alimentos que têm o alto teor, ou são alimentos que têm uma inclusão em termos de proteínas para consumo. Nós temos aí os super iogurtes, que vocês estão vendo aí várias fotos, os meus atletas adoram. Então, quando a gente estava no presencial, eles faziam os treinos e eu, para cada um, dependendo da sua necessidade, eu prescrevia uma classe de suplemento alimentar, que é o que a gente vai discutir hoje. Então, vamos lá, vamos começar, então, a primeira parte que vocês questionam, como é que eu suplemento, né? O que eu posso usar? A primeira suplementação que eu acho que é fundamental para o grande sucesso é a gente fazer uma suplementação energética, a gente acertar na energia de prescrição para esses atletas e a prescrição de macronutrientes. Macronutrientes vão ficar entre carboidrato e proteína. Gordura, a gente não tem muitos estudos em relação a suplementos à base de lipídios para os atletas. Por que eu prescrevo esses suplementos? Bem, porque a gente pode ter atletas que têm aí um desbalanço nutricional em função do alto gasto energético. Então, funções de overtraining, overreaching, que é onde eles treinam a quase exaustão e não repõem as energias, a gente precisa corrigir, então, através da suplementação. Ou, no meu caso, eu tenho atletas que têm alteração de peso. Então, eles precisam de um déficit calórico para perda de peso, então eu vou prescrever um suplemento que tenha uma quantidade de energia em que eu possa trabalhar numa deficiência com a equalização de macronutrientes. Eu posso ter, na realidade, atletas que precisam de ganho de peso. Então, eu vou para a hipertrofia, para o treinamento, para o rendimento, ou eles vão aumentar o peso para uma outra categoria. Então, eu também vou usar. Então, vocês estão vendo que nos esportes de combate, nas artes marciais, onde eu estou, eu uso esses suplementos tanto para redução de peso, como para o ganho. Ou, né, muito menos para manutenção. Para manutenção, geralmente, a gente trabalha aí com a alimentação. A gente não precisa, talvez, de um acerto aí. Antes de fazer isso, eu tenho que chegar no valor energético total. Não é o JET é o gasto energético total, que é o quanto o atleta gasta. O VET já é o acerto para ganho ou perda de peso ou manutenção. Então, é aquele que a gente pode ser exatamente o JET ou não. Pode ser mais do que o JET ou menos do que o JET, que é o VET. Então, já é um valor ajustado com toda a parte de prescrição
inclusive levando em consideração a nova classificação baseada em alimentos in natura, ou minimamente processados, ultraprocessados e processados. Então, eu trabalho com quantidade de macro, distribuição do valor energético total, as recomendações de micronutrientes, distribuição de grupos alimentares e a nova. Eu trabalho com tudo isso para chegar no VET do atleta. Então, vou começar com o primeiro. Quando é que eu utilizo, dentro dessa proposta que eu falei, um suplemento para substituição parcial de refeição e como eles são? Vamos lá. Então, o que eles são segundo a resolução? É um produto para complementar refeições dos atletas. Isso é tanto para perda quanto para ganho. Na maioria das vezes, eles são vendidos como hipercalóricos, mas eles também podem ser usados numa formulação para uma redução de energia controlada por uma fórmula fechada de macronutrientes. Então, eles têm no mínimo 300 quilocalorias por porção, carboidrato entre 50% a 70% do valor energético, proteína de 13% a 20%, e as proteínas precisam ser de alto valor biológico, é isso que essa sigla significa, gorduras até 30%, sendo que gorduras saturadas no máximo 10% e gordura trans 1% no máximo. Pode ter vitaminas e minerais e pode ter fibras. Se vocês estão vendo, olha, gente, 50% a 70%, 13% a 20%, 30%, na realidade, esses produtos, eles querem substituir uma alimentação, uma refeição balanceada. Então, eles não têm nada a mais, eles têm um padrão equilibrado de uma refeição que eu possa substituir para controlar um momento de alimentação restritiva ou complementar deste atleta. Então, vocês estão vendo que eles têm uma formulação bastante interessante. Então, aquela pessoa, eu não consigo comer até tal hora, mas precisa reduzir a ingestão energética ou quer aumentar, posso prescrever 300 quilocalorias por porção, eu posso prescrever menos ou mais, e eu tenho, então, um padrão calórico e de macronutrientes equalizado. Vamos dar uma olhadinha nesses produtos. São as tais massas, são os tais hipercalóricos. Então, o que eles têm? Eles têm que ter no mínimo 300 quilocalorias, alguns têm mais. Eles têm carboidrato, proteína, gorduras, e, infelizmente, muitas vezes eles não têm fibra, então eu preciso complementar, mas é um produto que eu consigo aumentar o valor energético de carboidrato, proteínas e gorduras de uma maneira mais equilibrada. Vamos ver outras massas que tem, né? Então, a gente tem aqui, esta daqui, e essa também, ó, 600 quilocalorias. E aí, algumas delas até colocam o valor se eu tomo só com água ou se eu tomo com leite desnatado, leite integral. Então, caso vocês tenham dúvida, a gente conversa, mas fica bem claro o quanto esses produtos, eles são interessantes em alguns momentos do atleta, principalmente assim, olha, eu uso muito quando o atleta viaja, ele vai se adaptar à alimentação, ele não sabe o que ele vai encontrar lá, então eu posso uma fórmula dessa até ele se adequar à alimentação. Então, existem países que têm aí um padrão alimentar que choca muito com o atleta. Ele tem medo, por exemplo, vai para o México, de comer uma pimenta, passa mal. Então, a gente prescreve isso, ele complementa a alimentação dele, compete, depois ele vai comer as coisas típicas, vai passar mal, vai passar bem, mas a época do campeonato já passou, então eu tive uma segurança de tê-lo ali na sua competição. Vamos então, passando a parte de energia e carboidratos, muitas vezes eu preciso acertar, ainda assim, a quantidade de carboidrato. Então, nós temos aqui pela American College of Sports Medicine de 2016, dependendo do atleta que eu estou atendendo, se ele tem uma demanda leve, moderada, alta ou muito alta, eu tenho quantidades de carboidrato por grama, por quilograma deste atleta para atender. Novamente, vou voltar no meu caso para vocês entenderem, mas depois vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu tenho atletas de uma categoria de comitê, que é luta, que tem 50 quilos até 100 quilos. Então, eu vou pegar quanto é que eles treinam. Eles treinam
de 1 a 3 horas por dia. A quantidade de carboidrato que eu vou dar para um atleta de luta vai variar em função do peso corporal. Então, eu tenho aí uma quantidade de carboidrato para ajustar, que muitas vezes eu preciso, né, não dá para ser pelo alimento, pela digestão, pelo treino, pelo volume de treino, entre outros. Então, eu vou usar suplementos, tá? Para que nesse momento de aumento de atividade física, ele possa ter a energia prioritariamente do carboidrato. O carboidrato tem tempo de ingestão. Quando é que eu prescrevo? Antes, durante e após os treinamentos. Então, o carboidrato e os suplementos de carboidrato, eles são muito legais para fornecer energia e carboidrato ao mesmo tempo para os atletas. Então, é uma prescrição muito bacana da gente ter na manga. Vamos dar uma olhadinha, então. Vou separar aqui o tempo de ingestão em pré-evento. O que eu posso prescrever pré-evento? Olha, gente, não é uma quantidade pequena, não. Eu posso prescrever de 1 a 4 gramas por quilograma de peso 1 a 4 horas antes. Quem vai me determinar se é 1 grama ou 4 gramas? A intensidade do treinamento dele e quanto ele tem para comer ao longo do dia. Se ele consegue ao longo do dia comer macarrão, arroz, pão, eu vou prescrever 1 grama. Mas se ele já vem em um déficit, porque ele está treinando muito, ele não consegue comer tanto, eu posso prescrever 4 gramas para acertar a quantidade geral de carboidrato, eu estou voltando, que pode chegar até 10 gramas do peso corporal. Então, quem me determina isso é também a ingestão diária dele, eu faço esse acerto. É por isso que tem de 1 a 4 gramas. Qual é, então, pré-evento a prescrição? Carboidratos de baixo índice glicêmico. Por quê? Porque, vamos supor que ele ingeriu carboidrato de baixo índice glicêmico aqui, 4 gramas de carboidrato de baixo índice glicêmico pré-atividade. Vocês estão vendo que tem um pico de glicemia, mas ele se mantém ao longo da prova? Então, quer dizer que durante as horas de treinamento dele, esse carboidrato exógeno vai estar fornecendo energia para a atividade. Então, é por isso que eu dou carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, a estratégia ergogênica é essa. E depois, para a recuperação entre sessões, para a recuperação rápida desse glicogênio. Aí eu vou mudar a estratégia, eu vou dar carboidratos de alto índice glicêmico. Se vocês estão observando aqui, olha o padrão diferenciado desta curva em relação a essa. Aqui é um fornecimento de energia sustentada, aqui é um fornecimento de pico de reabastecimento. Então, pós-atividade, eu dou de 1 a 2 gramas por quilograma de 4 a 4 horas até reabastecer plenamente os estoques de glicogênio. A questão que eu digo para vocês, e que eu acho que vocês vão me ajudar a responder junto aqui, é fácil dar de 1 a 4 gramas pré-exercício de alimento? Depende da quantidade. E após, a cada 4 horas, fornecer de 1 a 2 gramas por quilograma de alimentos de alto índice glicêmico, é fácil? Depende do atleta. Tem atleta que lida com isso de uma maneira tranquila, mas tem outros atletas que não conseguem se alimentar assim. Então, nós vamos falar sobre suplementos, que é o tema de hoje. Não é que eu estou a favor do suplemento, mas hoje é o dia de falar quando é que eu uso esse suplemento. Então, a gente vai abrir mão aqui do suplemento energético para atleta. Vamos conhecê-los. Os suplementos energéticos para atleta são produtos destinados a complementar as necessidades energéticas. Por quê? Porque é um macronutriente energético. Só que ele é carboidrato, então ele tem duas funções, energia e fornecimento de carboidrato. Então eles são muito utilizados. Então, gente, essa é uma das prescrições que mais a gente precisa saber, porque a gente usa para todos os esportes, antes, durante e após o treinamento. Então, é muito legal. Então, ele é um produto pronto para consumo, ele tem que ter 75 do seu valor energético total, seu valor calórico de carboidrato. Então, quer dizer, eu posso pôr proteína, eu posso pôr gordura, mas ele tem que ter prioritariamente carboidrato. Tem que ter no mínimo 15 gramas de carboidrato, 15 gramas por porção, não de carboidrato, mas por porção para consumo.
Pode ter vitaminas minerais, pode ter lipídios, não pode ter fibra, porque a fibra, ela altera o índice glicêmico, né? Então, ela tem aí, ela pode não fazer com que o atleta tenha toda a absorção deste nutriente que é o carboidrato. Nós não falamos carboidrato de baixo índice e alto? Existem suplementos de baixo e alto índice glicêmico? Sim, vamos dar uma olhada. São aqueles que são à base de isomaltulose, que é uma modificação da sacarose. Então, aqui vocês estão vendo uma glicose, uma frutose, ela tem uma ligação alfa-1,2, que nós digerimos. Mas existe também uma ligação entre glicose e frutose do tipo alfa-1,6, que nós digerimos mais lentamente. Esta é a molécula de isomaltulose, que foi comercializada, patenteada como palatinose. Então, a palatinose, ela é um rearranjo, como eu disse, enzimático, ela ocorre naturalmente no mel, no melaço, ela tem um baixo potencial cariogênico e também um poder adoçante menor do que a sacarose, então os atletas toleram bastante. Ela é mais lentamente digerida do que a sacarose, então ela é um carboidrato de fornecimento lento. Aqui estão alguns exemplos de palatinose, tem um atleta aqui que está fazendo uso em gel, mas vocês estão vendo que nós temos tanto em pó como em gel. Só para a gente dar uma olhadinha, para ver se vocês entendem, se vocês tiverem dúvida, a gente faz essas contas, tá? Eu trouxe um pouco rápido. Então, vamos lá. O produto precisa ter 15 gramas por porções, segundo a resolução, e o produto tem que estar pronto. Então, aqui o produto está pronto, aqui também o produto está pronto para consumo. Ele tem que ter, no mínimo, 75 do valor calórico dele, que são essas 60 quilocalorias, vindo do carboidrato. Aqui, 100% do valor calórico total é do carboidrato, então ele está dentro da regrinha que a Anvisa coloca. Ele não tem vitaminas e minerais, mas poderia, não tem proteína, mas poderia, e assim por diante. Então, isso é um suplemento energético, é um suplemento que vai fornecer prioritariamente carboidratos de baixo índice glicêmico, no caso, a palatinose. Como eu disse para vocês, existem vários produtos disponíveis no mercado em pó ou em gel. A gente escolhe, o único problema que a gente precisa orientar o nosso atleta é que eles têm que ser pré-atividade, a gente não pode trocar, tá bom? E nós temos, então, os carboidratos de alto índice glicêmico também em pó, em gel. Eles são mais comuns no mercado. Então, todos esses são apresentações, a dextrose, a maltodestrina, entre os géis, são apresentações de suplemento energético para a gente fornecer para o atleta quando aumenta a demanda de carboidrato e de energia. Eu falei do antes, falei do depois. E o durante? Como é que eu forneço o carboidrato? A gente geralmente, durante, faz duas prescrições interessantes. Tanto a gente fornece hidratação, quanto o consumo de carboidrato durante os exercícios. Então, os produtos que a gente usa, né, na reidratação, principalmente no durante, são os suplementos hidroeletrolíticos. Então, estou indo para uma outra classe de suplemento. A gente já está indo para a terceira, e veja quantos suplementos a gente tem aí para usar, todos eles muito interessantes no dia a dia do atleta. Quais são as recomendações que eu vou ter de prescrição de hidratação durante o esporte? Eu vou pegar o American College of Sports Medicine de 2007, porque ele vai falar sobre reposição hídrica para atleta. Então, antes, existe uma quantidade, 4 horas antes, uma quantidade de hidratação para se oferecer por peso corporal. Se o atleta não produziu urina ou se a urina está escura, significa que ele está desidratado. Então, 2 horas antes da competição, eu vou fornecer uma outra quantidade de água. Durante, depende da taxa de sudorese. Se a perda hídrica for maior do que 2%, ele vai ingerir suplemento hidroeletrolítico. Significa que ele teve uma perda tão grande que ele precisa de mais do que água, carboidrato e sal. Após a atividade, 1,5 litros para cada quilograma perdido. Então, vamos lá, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando, então, da prescrição, antes e depois, geralmente a gente lida com água, a gente restabelece água, mas durante, a gente tem que fazer uma alteração para a melhora do rendimento dele. Então, vamos lá, vou pegar aqui, como eu disse para vocês, eu sempre procuro trazer algo dos meus atendimentos. Então, vou trazer aqui uma atleta
de 19 anos, é uma zagueira de 63 quilos, 1,63. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz a prescrição dela em relação à hidratação. Ela foi tricampeão dos Jogos da Juventude, bicampeão, uma menina bem interessante. Antes, 4 horas antes, então eu pego aqui o cálculo, faço, ó. Você pode beber de 300 a 500 ml. Gente, se passar 10 ml aqui ou não, tanto faz, é só para ter uma ideia. E depois, depois eu vou pegar o peso perdido dela, ela perdeu quase 1 kg, 0,8, eu vou multiplicar por 1,5, então ela tem que repor 1,2 litros. A ideia é que antes e depois ela termine com o mesmo peso, né? Que ela repõe a perda hídrica. E o durante? O durante, ela teve uma taxa de sudorese que é a perda de peso pelo tempo de atividade de 1,9. Então, se ela perdeu menos do que 2, eu não preciso prescrever nada para ela. Ela vai beber água antes, durante e após. Carboidrato de baixo índice glicêmico antes, carboidrato de alto índice glicêmico depois. Ok. Mas e se ela perder mais do que 2%, ou se a atividade durar mais do que 1 hora, eu vou prescrever suplemento hidroeletrolítico. Então, quando é que eu prescrevo suplemento hidroeletrolítico? É muito fácil. Qualquer atividade que passe de 1 hora, pode prescrever, gente. Não tem problema nenhum, vai melhorar o rendimento. E se ela tem uma perda maior do que 2%, também. Então, veja que essa é uma das formulações bem fáceis da gente prescrever, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, o que são esses tais suplementos hidroeletrolíticos? Bem, são produtos que vão auxiliar a hidratação de atletas. Mas o que eles têm na composição? Sódio é interessante, porque o sódio ele vai manter ali o volume osmótico, então ele é muito interessante para a reidratação. Não adianta você dar água, se você der só água, você dilui o plasma, você pode ter uma hiponatremia. Então é preciso, durante o exercício, se é uma perda muito grande, oferecer sódio. Outra coisa, a osmolaridade. Ela precisa ser uma osmolaridade que pode ser isotônica, a mesma do plasma, ou hipotônica. Ela não pode ser hipertônica, que isso também pode trazer um problema de desidratação do atleta. Por quê? Porque esse líquido ele chega tão concentrado no intestino que ele promove a saída da água do intestino para a luz intestinal. Então, você pode desidratar o atleta. Então, tem que ser iso ou hipotônica. Como é que eu sei? Está escrito nos suplementos, então fiquem tranquilos. Carboidrato até 8%, porque acima de 8% aumenta a osmolaridade, e aí também você tem um problema de desidratação. Não pode ter amidos e poliós, porque até provocam aí distensão abdominal. Frutose também provoca dor intestinal. Pode ter vitaminas, minerais, pode ter potássio, pode adicionar outros nutrientes e não nutrientes, e não pode ser adicionado de fibras por uma razão, né, óbvia, porque precisa hidratar. Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem, então, no mercado. Isso aqui é super tranquilo, né, gente? Temos vários produtos de várias empresas, e voltando ainda aqui teve o Dia dos Mortos, eu trouxe as caveirinhas de açúcar aqui. Voltando para a recomendação de carboidrato, o que eu faço para prescrever, então, hidratação e a quantidade de carboidrato durante o exercício? Existem regras. Então, se é um exercício com menos de 45 minutos, eu não preciso prescrever bebidas, nada. Se o atleta está bem alimentado, eu não faço nenhuma prescrição alimentar. Ele é capaz de fazer lá, né, a musculação, fazer o treino menos de 45 minutos, sem precisar de nenhum carboidrato, uma suplementação adicional. Entre 45 a 70 minutos, eu posso usar o bochecho de carboidrato. Então, veja, o atleta não precisa nem engolir o suplemento, ele pode só bochechar que vai melhorar. No karatê a gente usa muito. Por quê? Os atletas, eles tomam golpes na região gastrointestinal. Então, quanto menos líquido tiver, menos alimento, menos ele vai ter desconforto. Então, muitas vezes o atleta, a gente só pede para fazer um bochecho, que é para ele melhorar a ativação do córtex motor. Agora, se é uma atividade que ele vai treinar 1, 2 horas e meia, eu posso dar entre 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Aqui, para a gente deixar mais fácil, a gente pode dar 30 gramas em 1 hora ou 60 gramas em 1 hora. Existem suplementos que já possuem concentração de carboidrato. Eu vou mostrar 2 exemplos. O Gatorade é um produto que tem 6% de carboidrato,
6 a cada 100 ml, e o Iron Age tem 5,5 gramas por 100 ml. Significa que se o atleta beber 1 litro deste produto, ele vai consumir 60 gramas. Se ele beber em 1 hora, ele bateu a recomendação, 60 gramas em 1 hora. Então, o quanto ele pode beber desse produto? Até 1 litro em 1 hora. Ah, mas eu quero dar menos carboidrato, então eu vou escolher uma formulação que tenha menos carboidrato. No mercado eu tenho formulações de 3, 4, 4,5, 5, 6. Exatamente para a recomendação que nós falamos, entre 30 a 60 gramas. Ah, mas eu quero fazer 30 gramas. E eu quero fazer com este produto aqui. Então, ele vai beber meio litro. Então, ele vai fazer 30 gramas em 1 hora. Tudo bem? Se tiver dúvida, a gente volta novamente. Mas vocês estão vendo que não é complicado, né? A gente pode mexer com o produto, dando menos ou mais, você chega na quantidade total de carboidratos. Mas você falou que tem um outro chamado repositor hidroeletrolítico, não é suplemento hidroeletrolítico, é repositor hidroeletrolítico. Então, os repositores hidroeletrolíticos, o que eles diferem dos suplementos hidroeletrolíticos? Primeiro, eles não têm carboidrato. Primeiro, eles não têm energia. Eles também não estão numa formulação hídrica, como a gente viu lá os produtos prontos. Então, o que eles têm? Eles têm sais minerais, que é para corrigir exatamente triatletas, maratonistas que podem ter hiponatremia. Então, para esses atletas que têm hiponatremia, eu posso, então, fornecer um tablete de sal ou de eletrólitos, é melhor falar eletrólitos do que sal, porque tem vitaminas, entre outros, e ele vai, então, repor. Então, é possível que o atleta precise, além do suplemento hidroeletrolítico, além do carboidrato, além da energia, o repositor hidroeletrolítico. Como é que eu sei? A gente tem vários modos de saber. Pede para o atleta, né, o mais fácil que eu vejo é colocar uma roupa preta e sair. Se ficar branco e se você vê cristalização, muito provável é um grande perdedor de sódio. Existem testes mais modernos, mas eu passo essa dica para um teste rápido. Falamos então de energia, carboidratos, suplementos. Agora vamos para as recomendações de proteína. Vamos lá. Primeiro, o que o Colégio Americano fala? Fala que a recomendação para necessidades proteicas pode ir de 1 a 2 gramas por quilograma de peso. Muitas vezes eu ultrapasso. Por quê? Porque quando a gente tem uma redução do consumo energético, é aconselhável aumentar a quantidade de proteína. Quanto? Pode ir até para 2,5 gramas por quilograma de peso. Então, atletas que estão com restrição energética, em curto prazo, não mais do que 3 semanas, a gente pode prescrever uma dieta hiperproteica. E dieta hiperproteica para o atleta é acima de 2 gramas por quilograma de peso, tá, gente? Não é 1 grama, são 2 gramas. O tempo de ingestão é para otimizar a síntese muscular. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aqui o Colégio Americano coloca oferecer até 2 horas após o exercício. Eu vou ler o que está aqui, depois a gente vai discutir. Na realidade, o ideal seria uma dosagem de 10 gramas de aminoácidos essenciais que se traduziriam, na maioria das proteínas, entre 0,25 a 0,3 gramas de proteína para dar uma dosagem de 10 gramas de aminoácidos essenciais, ou entre 15 a 25 gramas, você já deve ter ouvido, 15, 25, 30 gramas em dosagens para o atleta. Mais do que isso não adianta, tá, gente? 40 gramas ou outras não adianta. Qual tem que ser a proteína para que a gente tenha aí dessas 25 gramas uma melhor quantidade de aminoácidos essenciais? Proteínas de alto valor biológico, porque elas que vão fazer com que o maquinário intracelular atue para maior síntese proteica. Uma das proteínas que eles colocam quando a gente fala de alimento seria o leite. Né? É muito interessante a proteína do leite, porque ela tem uma combinação, uma proporção entre aminoácidos de cadeia ramificada e leucina muito interessante. Eu uso muito leite nos meus atletas pós-treino, à noite também, porque eu acho que é um alimento bastante interessante da gente dar, além de ter cálcio, vitamina D, que são fundamentais aí para o atleta. Então, ele já traz tudo isso. Mas hoje a gente está falando de
suplementação. Vamos ver o que a gente poderia dar, se não é o leite, o alimento, o que a gente poderia dar de suplemento, está dentro da resolução para o atleta. Deixa eu voltar naquele tema polêmico, eu vou trazer uma publicação de 2014 do Stuart Phillips, que é um dos pesquisadores, é um pesquisador canadense que mais estuda a síntese proteica. Ele tem esse trabalho que eu acho maravilhoso, eu deixo, claro, a identidade para que vocês possam ler, mas ele coloca situações muito interessantes. Vamos pegar aqui repouso, 3 horas, 24 horas, ele fala de síntese proteica, né? Síntese proteica muscular, percentual em horas, em relação, primeiro, eu vou alimentar o indivíduo com proteína e não vou fazer exercício. Eu quero ver a síntese proteica muscular. Uau, já tem um aumento. Vocês estão vendo? Já aumentou a síntese só de ter o consumo proteico. Então, a proteína tem uma relação com síntese proteica, sim. Vamos agora pegar na situação do exercício. A pessoa não vai me preocupar com a prescrição proteica, só o exercício. Uau, também, vocês vejam, 3 horas tem um pico, 24 horas, 48 horas, isso em relação à situação basal, ó, já fazer exercício causa hipertrofia, legal. E se eu pegar o exercício e a alimentação, não de qualquer alimentação, mas uma alimentação com ingestão de proteína. Aí olha o que acontece, olha os picos, gente, olha que legal, 3 horas. Então, até 3 horas, olha que pico legal. Mas se eu também consumir 24 horas, eu tenho um pico, não é como nas 3 horas, mas também. E ele diz que até provavelmente 48 horas após, eu ainda posso ter um benefício de síntese proteica. Então, não é imediatamente após o exercício, mas eu, por esse estudo e pela minha prática, eu gosto de até 3 horas, não passar disso, que o atleta se alimente ou consuma um suplemento proteico. Então, vamos para o suplemento proteico. O que nós temos de suplementos proteicos? Primeira definição, é um produto para complementar as necessidades proteicas. Gente, só não me deixe esquecer, se eu dou esse produto, ele está dentro dos 2 gramas por quilograma de peso. Então, se ele consome esse produto, ele não vai comer ovo a mais, não vai comer bife a mais. Isso tem que estar dentro dos 2 gramas que eu fechei para a prescrição nutricional. Então, toda vez que eu entro com esse produto, eu dou menos alimento. Então, ele tem um objetivo de eu focar na síntese proteica, na melhora da composição corporal, em alguma estratégia nutricional. Não é só dar porque ele gosta, é porque eu tenho uma estratégia nutricional, tá bom? Deixo isso bem claro. Então, no mínimo, são 10 gramas de proteína por porção, 50% dessas 10 gramas tem que ser de proteína de alto valor biológico. Por quê? Porque eles podem colocar colágeno, eles podem pôr gelatina, pode colocar outras proteínas, mas 50% tem que ser de alto valor biológico. Quais são as proteínas de alto valor biológico que são elencadas pela Anvisa? A proteína do ovo, albumina, a proteína da carne, a proteína do leite de vaca e a proteína de soja. Pode ter vitaminas minerais, pode ter fibras alimentares ou não. Então, a gente vai pegar cada uma dessas. Vamos lá. O que a gente tem? A gente tem, aqui eu estou mostrando principalmente da albumina. Por quê? Bem, na minha época, né, eu tenho já 25 anos de formada, na minha época não tinham esses produtos, eles eram muito caros. Então, a gente usava o que todo mundo vê hoje ainda, ovos. Então, pegava o ovo, tirava a gema e consumia, punha açúcar, punha limão, e era isso que fazia. Mas olha hoje o que nós temos, que delícia, gente, olha, clara de ovo, sabor chocolate, delícia. Então, só para vocês verem. Então, a gente tem, além de produtos, então tem baunilha, chocolate, tem morango. Antes não tinha, antes só tinha albumina. Esse aqui é o suplemento mais raiz, tá, gente? Albumina, sabor albumina. Esse aqui eu acho bonitinho, ó, 100% egg, né? Eu não sei porque que a pessoa não coloca ovo, né? Para ficar mais claro. Mas eu acho que talvez colocar no produto que é 100% egg, talvez alguém ache bastante interessante. E eu tenho também tabletes mastigáveis, você dá uma mastigadinha no tablete de albumina, então eu posso usar esses produtos. Os produtos são ótimos. A discussão se é uma proteína rápida ou lenta, nesse momento não faz diferença, tá? A gente está falando só de complementaridade, a gente sabe que
A albumina é uma proteína de lenta absorção, eu acho isso muito interessante, eu gosto de trabalhar com proteínas mais lentas. E aqui eu coloquei o leite. Por quê? Porque eu já vou fazer a discussão em relação a uma fração do leite integral, que é 20% do leite. Por isso que a gente pode dar o leite, porque ele tem, primeiro, uma proteína de lenta absorção, que é a caseína, e também tem o soro do leite, o whey protein, que é 20% aí. E a gente poderia, então, dar o leite que teria a caseína, as vitaminas, etc. Mas hoje a gente está falando de suplementos. Eu vou falar aqui da caseína. Então, a caseína já é uma proteína que chegou depois. É um produto mais recente, né? Estou dizendo isso na minha vida, para vocês não faz diferença quem veio primeiro ou não. Então, a gente já tem a caseína micelar, que ela tem aí uma constituição de partícula menor, e novamente, então, gente, eu não li com vocês, desculpa, mas assim, aqui é proteína 100% caseína, então ela não tem mistura, né? Lembra daqueles parâmetros que precisa ser no mínimo 10 gramas por porção, precisa ter no mínimo 50% de proteína de alto valor biológico, todos os suplementos que eu estou mostrando aqui para vocês, eles não têm mistura, eles são 100% proteína de alto valor biológico. Como é que eu sei isso? Lei do rótulo, tá? E aqui ele coloca, olha, essa proteína whey, ou seja, o tempo de absorção é muito rápido, 45 minutos, 1 hora. Temos a proteína do ovo, que eu mostrei, a albumina, que é mais lenta, e nós temos a caseína micelar, que tem um pico de aminoácidos na circulação mais lenta. Antigamente dizia isso, não, precisa quanto mais rápido, melhor. Hoje em dia não tem isso, né? Hoje tem manter a quantidade total de proteína é mais importante do que a velocidade. A velocidade a gente pode precisar em alguns momentos, mas para hoje o que interessa é a gente saber que essas proteínas aí elas são excelentes. Depois nós temos as proteínas vegetais, como a do arroz. Aqui a gente já não está falando de uma proteína de alto valor biológico, mas ela tem um teor muito interessante de um aminoácido, que é a leucina, então ela também pode ser prescrita em algumas situações. E também a proteína da soja, que também tem um alto valor biológico, segundo, né, a prescrição para indivíduos adultos, atletas, e que eu também posso estar usando na prescrição lá das 30 gramas, né, ó, já dá lá a dosagem de 30 gramas e vai ter lá a quantidade de aminoácidos e de outros elementos para complementar. Uma coisa também que vocês perguntam bastante são as apresentações do whey protein, né? Então, ele tem várias composições aí, que é o concentrado, isolado, hidrolisado, que tem a ver com o percentual de concentração de proteína do soro do leite. Então, levando em consideração que é um derivado do leite, eu posso isolá-lo. Então, essa é a diferença entre um concentrado e um isolado, o nome já diz tudo. Então, o concentrado, ele vai ter uma variação proteica e dos constituintes não proteicos. Então, a gente está falando principalmente de lactose e gordura. Então, o concentrado é o que mais tem no mercado, começou inicialmente no mercado, mas depois, com os processos de concentração, eles foram se tornando, né, a fração proteica melhor. O que a gente tem que eu acho, gente, não estou colocando a velocidade, quem é mais rápido ou não, que são todas proteínas de uma grande velocidade em termos de pico aminoácido. A única coisa que nós temos é o seguinte, é claro que o isolado, a porção que eu vou dar do suplemento é muito menor do que o concentrado, porque no scoop do isolado eu vou ter mais proteína, então a porção é menor do que o concentrado. Então, isso faz uma diferença, volume de prescrição do suplemento. Então, é uma coisa que eu vejo interessante. Como também ele tem uma presença mínima de lactose, para quem é intolerante, é bastante interessante, mas como ele é muito isolado, tem algum padrão de alergenicidade em algumas pessoas. Então, vocês vejam que a gente sempre precisa ver o que vai usar. O hidrolisado, o que é? Ele tanto tem uma fração isolada e concentrada, só que ele tem uma digestibilidade a mais para reduzir os aminoácidos, o comprimento, né, da proteína, do peptídeo e tornar ele cada vez mais digerível. Então, é bastante interessante. Então,
Hoje em dia, se vocês observarem os produtos, eles são misturas de concentrado, isolado, hidrolisado. Quase ninguém mais recomenda um ou outro, só dependendo, claro, se a pessoa tem alguma intolerância à lactose e a alergenicidade à proteína. Mas fora isso, a gente vê que hoje em dia tem os three-way, tem até 4, né? Que é proteína de soja, de milho, uma mistura de blends de proteína. Por quê? Quantidade total de proteínas ao longo do dia é fundamental para a síntese proteica. Agora a gente vai para outros tipos de suplementos, né? Então vamos lá para a etapa que eu vou sair dos macronutrientes. Então, primeira coisa antes da gente prescrever um suplemento é a comprovação científica para redução de um risco, para ergogênese? Se sim, a ingestão alimentar é suficiente? Se não é, eu posso prescrever alimentos? Se eu não consigo prescrever alimentos, eu vou suplementar. Então, vamos lá. Vou começar aqui pelo Comitê Olímpico Internacional e eu vou mostrar quais são os suplementos para atletas, ou seja, eu vou mostrar aquilo que funciona de fato, porque foi testado em atletas. Então, eles têm várias classificações. Eu vou me ater nesta daqui, ó, boa evidência para benefícios em abordagens específicas. Olha aqui, eu vou trazer alguns diferentes para vocês. A creatina nós já temos a resolução, a cafeína também. Queria apresentar a beta-alanina, o bicarbonato de sódio e, claro, nitrato. Os outros, né, eu não vou trazer porque eles têm recortes específicos para prescrição. Então, dentro do Comitê Olímpico Internacional, agora eu vou dar algumas pinceladas e mostrar para vocês, tá? Agora vai um pouquinho mais rápido. Então, a creatina, dentro dessa recomendação, olha que interessante, ele vai mostrar como é a visão geral. E esse documento, ele vai falar qual é o mecanismo de melhora de rendimento. Gente, isso é fundamental para a gente escolher qual é o esporte, qual é a modalidade que a gente vai dar, e se precisa ou não. Uma coisa fundamental que eu quero dizer da creatina é que nós não atingimos via alimentação a quantidade que vai para o músculo e que vai promover a ergogenicidade. Então, a creatina é um suplemento que a gente prescreve mesmo, não dá para obter através do alimento. Então, ele vai aumentar em taxas de ressíntese, modalidades de alta intensidade, corridas de 100 metros, saques, etc., e repetições contínuas. Então, é um suplemento que estaria dentro das atividades de altíssima intensidade e curta duração. Então, o que mais ele vai dizer? Ele fala do protocolo de uso, né? Então, a gente divide em 20 gramas, 4 doses, 5 a 7 dias. Então, durante uma semana, 20 gramas, a gente pode dividir em 5 gramas por dia. Passada essa uma semana, pode-se consumir em 3 a 5 gramas para manutenção dos estoques e o tempo que for preciso. A creatina, eu vou até colocar aqui o restante, ela é muito segura. Nós temos aí pessoas ou grupos de atletas que estão consumindo há mais de 4 anos. Então, não há problema nenhum. Se eu acrescentar proteína e carboidrato, eu aumento o transporte, a biodisponibilidade dessa creatina muscular. Então, gente, olha só que interessante esse documento, que ele vai até me dar qual é o impacto no rendimento. O que eu espero de melhora nesse atleta? Força isométrica máxima, né? Exercício com menos de 150 segundos de duração. Então, ele vai fazer adaptações crônicas e agudas. Ele tem efeitos anti-inflamatórios, entre outros. Eu acho isso importante, porque se vocês precisarem decidir, está aqui direitinho como usar, que é o que vocês têm mais dúvida. Uma outra coisa também é que ele coloca o efeito ergolítico, há um aumento de massa corporal. Então, eu preciso ter cuidado para esportes contra a gravidade, salto em altura, distância, ou atletas de peso como o meu, que precisam bater o peso. Por quê? Porque ele pode ter um efeito ergolítico, que é retenção hídrica, e isso acaba prejudicando o atleta. Como é que essa suplementação de creatina eu posso fazer? Existem já produtos no mercado. Por quê? Porque eu não consigo, através da alimentação, mesmo do produto fonte, como carnes, atingir a quantidade, por exemplo, de 20 gramas. Só 1 quilo de carne aqui de suína me daria 4 gramas, então eu não conseguiria atingir as 20 gramas, ele teria que comer
4 quilos de carne. Então, esse suplemento, ele tem já de 1,5 a 3 gramas, tem que ser creatina monoidratada, que é a melhor que a gente tem em termos de concentração de molécula de creatina. Posso consumir com carboidrato, os suplementos têm, e esses suplementos não têm fibra alimentar. Como esses suplementos são comercializados? Então, eu tenho a creatina em pó, ela pode não vir com carboidratos ou com. Então, vamos pegar essa primeiro, ó, creatina 3 gramas, pode ser de 1,5 a 3 gramas, ok. Essa daqui, dessa marca, já vem com 26 gramas. O ideal são 50 gramas, mas aqui já tem 26. Então, ela já teria uma mistura. Eu prefiro, dar a creatina e a fonte de carboidrato fora, dentro do pote, mas só para dizer para vocês que existe isso. E se a creatina micronizada em pó, a partícula é um pouco menor, mas o efeito é o mesmo, pode ser em cápsula, pode ser líquido ou mastigável. E tem também creatina efervescente, tá, gente? Então, a creatina não é problema a gente achar uma fórmula de prescrição. Cafeína. A cafeína é interessante, porque dependendo da dosagem, ela tem um efeito ergolítico. Então, a cafeína, onde é que ela vai atuar? No cérebro. Por quê? Porque eu tenho aqui os receptores de adenosina, e eles promovem cansaço, relaxamento e sono. A cafeína, ela consegue se fixar, né, nos receptores da adenosina, só que promovem o efeito contrário. Então, sim, a gente sabe que aumenta a nossa alerta. Contrário da creatina, que são para atividades de curta duração e altíssima intensidade, a cafeína ela é mais bem prescrita em atividades de longa duração. Atividades como corrida, maratona, entre outros. Por quê? Além desse efeito que é muito legal de aumentar o alerta, a adrenalina, ela disponibiliza uma maior ação da lipase, hormônio sensível, que vai liberar ácidos graxos. Com maior liberação de ácidos graxos, eu poupo o glicogênio. E assim, então, eu consigo, numa atividade de longa duração, em que há uma oxidação de gordura e carboidrato, como eu economizo o carboidrato, que é a fonte mais finita, o rendimento aumenta. Então, ela é mais usada para atividade de longa duração. Então, vocês estão vendo que para a prescrição fica fácil a gente decidir entre esses dois suplementos. Qual é o protocolo de uso? De 3 a 6 miligramas por peso corporal. Cafeína anidra, eu vou mostrar as formulações 1 hora antes do exercício. Doses mais baixas, se eu der, é sempre bom fornecer carboidrato também. E, claro, tem que ver se a pessoa é sensível, etc. Então, as atividades que a gente tem são atividades de resistência, até a fadiga, tá? Então, são atividades legais. As de contrarrelógio, a gente tem alguns benefícios, mas não são tão evidenciados como ciclismo, corrida, remo, entre outros, tá? Então, a gente tem aqui, né? Eu não estou lendo tudo, por quê? Porque esse documento, ele detalha exatamente qual é o nível de melhora que eu tenho no atleta, porque pode ser que para mim não seja interessante usar esse suplemento, isso também é interessante da gente considerar. Doses maiores, gente, não tem benefícios, são riscos, são ergolíticas, a gente tem que tomar muito cuidado, isso vai piorar o rendimento. Então, a cafeína, ela tem uma dose ergogênica e uma dose ergolítica, tá? Consumo de cafeína durante a atividade física, hoje tem até bochecho de cafeína, os resultados ainda não são todos para uma mesma direção, de melhor ou não, mas bastante interessante. Bochecho de cafeína eu acho bem interessante da gente prestar atenção, ainda não tem uma segurança na prescrição, tá? A cafeína é diurético, mas na dosagem, no tempo que é dado, ela não interfere, podem ficar tranquilos. Então, o que a gente quer saber? Quais são os suplementos de cafeína, como eles são comercializados. Então, a Anvisa já coloca, ó, exercícios aeróbicos de longa duração, vamos prescrever a cafeína. Os produtos têm entre 210 a 420 miligramas,
são 98,5 trimetilxantina na base anidra e não pode ter nutrientes e não nutrientes. Dá para ser por máquina, café de máquina, coador, etc, etc. Bebidas energéticas, que a gente viu que o mercado americano considera como suplementos para atletas. Pode, gente, mas vou dizer para vocês, eu prefiro no dia prescrever a boa e velha cafeína. A maioria das vezes está em grágeas ou comprimidos. Então, eu tenho desde 220 até 420 miligramas por porção. Tomem cuidado, o atleta compra, ele às vezes não vê a dosagem, ele compra o mais barato, e às vezes ele pode comprar uma dosagem que não é compatível com o rendimento. Então, a única coisa que eu digo para vocês. Vamos então para nitrato. E, Ângela, qualquer coisa, se eu estiver passando muito do horário, você pede para eu acelerar, tá? Eu estou indo num ritmo que eu acho que eu consigo deixar uma ideia aí para vocês, tá bom? Qualquer coisa você me avisa. Então, vamos para o nitrato, né? Então, o nitrato, eu já mostrei aqui a foto. Esta suplementação é muito legal, gente. Por quê? Na maioria das vezes, ela dá certo a partir da fonte alimentar. A principal, que foi estudada, é a beterraba, o suco de beterraba. Então, é interessante porque a gente está falando de uma prescrição ergogênica nutricional. Ao contrário do que eu falei da creatina, o nitrato, quando administrado via alimento, é melhor do que o suplemento isolado. Então, é muito legal. Então, o nitrato, já está falando, ó, dietético, já está falando na resolução. Ele é comumente para investigado para avaliar quaisquer benefícios de exercícios supramáximos prolongados de esforço e de alta intensidade. Esforços intermitentes, karatê, futebol, vôlei, então são aqueles que é o stop and go, né? Não é só corrida de 100 metros, não é maratona, mas está entre esse limiar. Então é muito legal, porque são a maioria das atividades em equipe que a gente tem, além de individual. No karatê, então, nem se fala. Então, realmente, melhorando a disponibilidade de nitrato através do consumo alimentar, pode ser ralado, pode ser em suco, várias apresentações, você tem uma melhora no desempenho, principalmente quando se usam atividades que utilizam fibras musculares rápidas. Você reduz o custo do ATP, você melhora a eficiência da respiração mitocondrial, fluxo sanguíneo, né? E você diminui a heterogeneidade em variações de volume máximo de captação de oxigênio. Protocolo de uso: 2 a 3 horas, consumir de 5 a 9 milimol, dá uma beterraba, 2 médias. Pode ser cortada, pode ser... A gente prefere ir no suco, né? Fazer a extração, porque fica sem a interferência da fibra. Tá? Então, olha só que legal. Aqui, melhora dos desempenhos crescentes, né? Duração com menos de 2 minutos, não, mas entre menos do que 40, tal, é um pouquinho menos, é uma intensidade mais rápida, uma duração mais longa, mas não tão curta quanto a gente tem na creatina. E uma coisa legal, ele tem poucos efeitos colaterais, um deles é dor gastrointestinal, algumas pessoas são sensíveis, então a gente tem que testar. Atletas que são mais treinados, a gente vê menos, mas quando a gente aplica a primeira vez, é um sucesso, o atleta sente, é muito interessante isso, a gente tenta não passar o efeito, não ter efeito placebo aí, né, mas a gente acaba dando aí algumas indicações. Uma coisa também que a gente sempre tem que lembrar a pessoa e ela fica impressionada é a betúria, né, a urina realmente fica vermelha, porque começa a beber durante um tempo, né, a gente pode fazer o protocolo, aqui é o agudo, mas a gente pode fazer o protocolo crônico, uns 2, 3 dias, aumentar a quantidade de ingestão. Então, o atleta, às vezes, ele fica um pouco impressionado, tanto fezes quanto urinas bastante escurecidas, e às vezes as fezes, elas ficam avermelhadas, a água fica avermelhada, então a gente precisa avisar o atleta que tem esse probleminha que ele assusta. Como eu falei para vocês, né, o melhor são os produtos a partir dos sucos, os pós, as cápsulas, elas não têm aí um retorno tão bom quanto a parte do suco. Existem algumas empresas que estão comercializando. A beta-alanina, vamos lá. A beta-alanina é o mais novo suplemento aí, então já está disputando como algo legal. Ele é um tamponante, então ele vai fazer
a parte de tamponamento, principalmente quando a gente fala de atividades que aumentam a concentração de íons hidrogênio. Então, são atividades de curta duração e alta intensidade, não como a creatina, que é altíssima intensidade e curta duração. Então, a gente tem judô, karatê, algumas modalidades de natação em que realmente há uma melhora. Então, ele tampona essas atividades que produzem aí uma quantidade de lactato muito grande. Na realidade, quando a gente fala da beta-alanina aqui, a gente está falando que ela é precursora, na realidade, da carnosina. Esse é o nutriente aí que vai fazer a diferença quando a gente fala de rendimento. Só que é interessante que mesmo que eu consuma a carnosina dos alimentos, a carnosina não consegue ser captada pelo músculo. Eu preciso, então, fornecer a beta-alanina, que junto com a histidina vai aumentar a quantidade de carnosina no músculo. Esse é o princípio. Então, não é bem a beta-alanina, é a carnosina que vai fazer o tamponamento. Bem, a carnosina, na realidade, ele vai atuar aqui, né, como um tampão endógeno contra o acúmulo de prótons em contrações durante exercícios de alta intensidade e curta duração. 65 miligramas por quilograma de peso, mas ele tem um probleminha, precisa ser fracionado. Então, você precisa fazer um esquema com o seu atleta, e às vezes não é muito prático. Ela funciona, mas não é uma prescrição que eu tenha assim, uma facilidade de prescrever para o atleta, sabe? Ele não gosta muito, porque você tem que tomar a cada 3, 4 horas, 10 a 12 semanas. Então, vocês imaginam, esquece um dia tal, e é chato você ter que tomar de tempos em tempos. Ele tem que treinar, tem que estudar, tem que fazer outras coisas. E o impacto no total é muito difícil da gente avaliar. Nem sempre você tem uma correlação positiva, tal, mas não é uma suplementação na minha prática que eu vejo assim, nossa, super valeu a pena. Ainda preciso de mais empenho dos meus atletas para ver um bom rendimento. Então, efeitos colaterais, erupção cutânea e parestesia. E, gente, atleta de arte marcial que tem parestesia, né, perda de sensibilidade nas extremidades, principalmente mão, é um perigo. Então, é uma suplementação legal, mas para a gente acompanhar e talvez para outros esportes. Tem vários suplementos, a maioria em pó, tem cápsula também, e eles fornecem 2 gramas por porção. Isso facilita aqui essa prescrição de 0,8 a 1,6 a cada 3, 4 horas. Então, o Scoop ajuda bastante. Finalmente, bicarbonato de sódio. Esse aqui eu já conheço bastante, eu mesma já usei. E o bicarbonato de sódio, ele vai atuar também nos mesmos spots que a gente tem a beta-alanina. Ele é um tamponante para atividades de curta duração e alta intensidade. Só que o tamponamento que ele faz é extracelular. Vamos apenas lembrar que a carnosina está agindo aqui, no intracelular. Já o bicarbonato, ele vai atuar no tamponamento extracelular. É muito interessante que existem estudos que mostram que uma combinação entre beta-alanina e bicarbonato é muito interessante para essas atividades, onde o atleta tem aquela dor de acidose, né? Ele tem aquela perda de rendimento devido à dor que ele sente pela acidose. Ela também, assim como o nitrato, tem problema de dor gastrointestinal. Nós estamos relacionados mais aí com o estômago, porque é um tamponante, então ele é extremamente alcalino. Quando ele chega no estômago, a pessoa sente dor. Então, um dos principais pontos de efeitos colaterais e de abandono. Eu já tomei, gente, é coração, viu? Porque dói mesmo. Então, nós temos aí, né, dosagem de 0,2 a 0,4 gramas, 1 hora antes, é uma dosagem grande, tá? Uma coisa a gente dividir ao longo do tempo, é uma prescrição um pouco mais fácil da gente ter em relação à beta-alanina, tá? Então, ela já é muito conhecida, a gente pode também ter algumas estratégias, como uma refeição junto com carboidrato, para diluir essa dor intestinal, gástrica que o atleta sente. Então, é uma prescrição bastante interessante.
Suplementos tem vários, viu, gente? Olha lá, tudo já formuladinho, a gente também pode pedir para formular, mas a gente pode ter o bicarbonato e o citrato de sódio. Alguns atletas têm uma melhor resposta com citrato de sódio. Então, para prescrever, não, fora isso do atleta sentir mais essa sensação aí da alcalinidade quando chega no estômago, é super tranquilo de prescrever. Então, queridos, dentro do tempo que me foi dado, eu gostaria de agradecer, espero não ter passado muito rápido as informações, fico à disposição. Eu acho que finalizo dizendo que, olha, tem um materialzinho que, se não é uma receita de bolo, eu vou falar um pouquinho de receita de bolo, ela ajuda bastante. Vou deixar minha rede social, gente, pode me seguir, eu coloco coisas lá do meu dia a dia, das coletas de dados, e é sempre um prestígio quando me seguem. Tem o departamento acadêmico também, e como foi dito, eu sou, junto com a professora Fabiana Poltronieri, a organizadora de um tratado de nutrição e dietoterapia, que vai falar não só de nutrição esportiva, mas de toda a nutrição. Deixo aqui, né, algumas coisas interessantes sobre o tratado. É um livro indicado pela Associação Paulista de Nutrição, 97 capítulos, 1084 páginas, autores nutricionistas, o que me enche de orgulho de organizar, participar, junto com a professora Fabiana Poltronieri. Então, vou finalizando aqui, deixa eu voltar e ver a carinha de vocês e me colocar à disposição para alguma dúvida, ou dúvidas que tenham surgido aí, o que eu posso ajudá-las aí nas suas dúvidas específicas. Uma última fala é o seguinte, eu gosto muito desta ideia de falar receita de bolo. Por quê? Vocês já pegaram receita de bolo que a pessoa fala, não vai dar super certo, e você tem que adaptar? É assim a vida. Então, o que eu estou passando para vocês, as pessoas falam, eu não gosto de passar receita de bolo. Eu estou passando receita de bolo. Vocês têm que ver a mistura, vocês têm que ver a temperatura, vocês têm que testar o forno de vocês têm que fazer 1, 5, 20 vezes, até que dê certo. Comigo é assim, gente, não é que eu peguei isso e, nossa, meu atleta rendeu maravilhosamente bem. Não, eu tive muitos problemas, e aí eu fui acertando a receitinha de bolo. Então, é nesse sentido que eu deixo para vocês. Muito obrigada. Agora eu vou parar de falar. Eu vou falar as perguntas que tiveram durante a sua palestra, tá bom? A associação do ômega 3 com remédio para colesterol realmente funciona? A associação do colesterol para atletas, vou dizer para vocês, eu não tenho essa resposta. Agora, ômega 3 para parte inflamatória, espetacular. Falaram que era pessoas comuns mesmo. Perguntaram se você trabalha em clubes também. Eu trabalho só quando há, assim, não estou trabalhando num clube, eu trabalho na Federação Paulista e quando há treinos eu acompanho. Outra pergunta. A creatina é indicada apenas para atletas de elite ou pode ser indicada também para amadores ou praticantes de atividade física com esforço moderado, como, por exemplo, a musculação ou crossfit, tem o objetivo para a competição? Não, pode ingerir. Inclusive, a creatina, ela vai desde câncer, fragilidade em idosos, até atletas de alto rendimento. A creatina, ela é um dos suplementos mais bem estudados e utilizados para pessoas de uma maneira geral. Então, ela vai desde saúde, estética, alto rendimento. Inclusive, para quem está voltando agora de atividades e queira fazer o uso para retornar, sabe essa adaptação que a gente tem aí para retreinamento? Pode usar, que ajuda muito, tá? Então, a creatina é super tranquila, pode prescrever para a maioria dos esportes, é super segura. A atividade de alta intensidade é mais de 1 hora, 3 vezes a semana? Atividade de alta intensidade, de 1 a 3 horas. Sim, Qual acho que eu seria? já
entendi o que eu já sei o recorte A que alta pegou. intensidade. Isso, é alta intensidade para prescrição de carboidrato. Existem diferenças entre via metabólica de alta intensidade, aquela que usa ATP, creatina fosfato, e atividade geral de atletas de alta intensidade. Então, um atleta que treina de 1 a 3 horas tem um volume de treinamento que é considerado de alta intensidade e a gente tem um limiar de prescrição de carboidrato. Agora, entendi. Talvez a questão seja, porque eu falei de metabolismo de alta intensidade e de prescrição de carboidrato para volume de treinamento de alta intensidade. Veja se foi isso. Perguntaram também como que usa o bicarbonato, que você acabou falando agora no final. Você prescreve de 90 minutos a 60 minutos a dosagem que vai de 0,3 a 0,4 gramas, se não me engano, se eu não estou confundindo também com o de... Espera aí que eu já vou ver aqui, só para passar aqui o protocolo de uso pelo Comitê Internacional, tá? 0,2 a 0,4 gramas por quilograma de peso. 1 hora, 150 minutos. O que eu uso? 0,3 que está entre o limiar, 1 hora antes, que eu acredito que seja melhor, tá bom? E pode pegar o bicarbonato, pode ser cápsula, pode ser em pó. Mas testa antes, vê o quanto de tolerância isso dá, tá bom? Você leu a pergunta da Bartira? Essa aqui, se a creatina é indicada para atleta de elite ou também pode ser indicada para amadores, leu, né? Essa foi indicada para tudo, praticamente. Pode usar, a pessoa comum pode usar, se vocês quiserem utilizar para ver como é a sensação da prescrição de creatina, é muito interessante. A última pergunta. Para os nitratos, a beterraba do suco seria crua ou cozida? E existe algum impacto negativo, efeito colateral ou preocupação a se ter com essa suplementação por causa do oxalato de beterraba? Não tenho essa resposta em relação ao oxalato, não há nenhum artigo dizendo dessa preocupação. E crua, a maioria crua, tá? Que tem os estudos. Isso é uma diferença, o que eu estou dizendo? Uma diferença entre o que você tem de estudos e o que você tem na prática. Na prática, pode ser que cozido você não tenha problema, mas a maioria, a extração foi feita a partir de suco a frio, não foi nada cozido. Acho que foi todas as perguntas. Muito obrigada, viu, pela sua palestra. Foi muito Eu que importante. agradeço, gente. Bem, Pro, em nome da LAN, a gente agradece, foi muito didática. Se a senhora tiver condições de compartilhar com a gente esse conteúdo, está muito didático, muito explicadinho. A nutrição esportiva, a gente tem uma turma jovem que tem muito interesse, eles têm muita vontade de tirar essas dúvidas, né? Infelizmente, eu acho que acabou não tendo muitas perguntas, mas a gente vê que o público jovem, a gente tem uma turma lá que é bem interessada. E eu fico com uma curiosidade, né? Uma pessoa que diga assim, eu quero esportivo, eu gosto. Que caminho que ela trilha? O que ela busca? Porque às vezes um professor incentiva, às vezes um professor acaba sendo um espelho assim para o aluno, ele fala, puxa, gostaria de chegar nesse caminho que esse professor já trilhou. O que a senhora daria de conselho? O que ele buscar? Qual a primeira coisa depois da graduação? Olha, o que eu vejo hoje em dia pode não ser um caminho aí, né, para todos, mas o que eu vejo hoje em dia, os profissionais que têm mais sucesso na área desportiva são aqueles que se apaixonam por uma modalidade e acabam estudando e se tornando especializada nela. Então, tem gente que é apaixonada por corrida, tem gente que é apaixonada por artes marciais. Eu sempre fui apaixonada por artes marciais. Então, primeira coisa, é se identificar com o esporte. Então, o que você pode fazer? Hoje nós temos o Instagram. Qual é o profissional que trabalha nessa área que você acha legal? Comece a acompanhar,
começa a perguntar se pode fazer um estágio, se pode fazer um estudo. Então, hoje em dia, eu vejo essa possibilidade. Eu vejo que, assim, como a gente tem a nutrição clínica. Então, existe o básico da nutrição clínica, vocês estudam tudo, a gente se forma um profissional generalista. Depois, vocês têm um colega que gosta da área de câncer, tem um colega que gosta da área de hepato, tem gente que gosta de obesidade, gosta de uma parte da nutrição clínica. Na nutrição esportiva, eu também vejo a mesma coisa. Hoje, vocês viram, eu dei uma aula geral. Mas se eu pudesse dizer para vocês, vou falar só das artes marciais, eu daria os estudos e o impacto para as artes marciais. Embora eu seja uma generalista, para artes marciais eu sou uma especialista. Então, comecem a acompanhar. Por exemplo, eu sou apaixonada e eu procuro, como eu tive muita dificuldade, eu abro a vivência. Então, tem vários né, alunos aí, e você, Ângela, já me acompanhou. Toda vez que eu vou fazer coleta de dados, eu falo, vem comigo. Então, eu posto lá nas minhas redes, a gente está abrindo, e agora a gente começou a fazer coleta. Eu tive uma coleta agora, não chamei muitos alunos, mas eu vou começar a chamar. Se você é apaixonado pelas artes marciais, ou quer acompanhar para depois aplicar, chega perto de um profissional, pede oportunidade, todo mundo começou assim, então não tenho vergonha, e está precisando muito, viu? Eu comecei em academias, adoro academias, e agora eu estou no alto rendimento, mas acho que, digamos assim, oportunidade para todo mundo. A parte de alimentação voltada para atletas e desportistas tem crescido muito, é uma das áreas que, eu digo para vocês, eu tenho já 25 anos de formada, 52 anos, eu ainda estou dando aula e aprendendo sempre, e eu vejo que o mercado está aberto, então não é uma área que teve uma retração, e não vai ter, gente, está cada vez mais aberto. Então, se vocês querem vir para essa área, comecem na graduação, tentem fazer um trabalho de conclusão, acompanhem, né? Vocês estarem aqui é ótimo, e eu super incentivo, eu só vejo assim crescer e melhorar. Então, eu sou uma dessas que ainda tem brilho e muito carinho e coisa para fazer, tem muito. Então, vocês mais do que eu, vamos juntos. Tá ótimo. Professora, mais uma vez, muito obrigada. A Alain está sempre de portas abertas para a senhora, quando tiver algum outro trabalho, quando precisar de alguma coisa, estaremos aqui. Digo mesmo, muito obrigada. Eu sei que eu posso contar com vocês com todo o meu carinho e coração. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos por participarem desse evento. Fiquem atentos às redes sociais. Nós temos mais 2 palestras esse ano para encerrar o nosso semestre, com muita gratidão. E o ano que vem estaremos aí. Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada, Pamela.